Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos por estarem aqui com a gente nessa tarde, participando aqui com a gente da webinar. Nós vamos falar um pouquinho de energia solar. Eu sou a Graziele, da Desperta Energia, sou do setor do comercial e vou, junto com o Vinícius Profeta, um dos nossos diretores, tá apresentando aqui para vocês. O Vinícius, ele é economista formado pela PUC de Minas, MBA em economia. Ele trabalhou por 16 anos na área médica, fundou 2 startups. E aí eu vou perguntar aqui para ele, né? Estou passando aqui a ficha dele, mas ninguém melhor do que ele mesmo para passar para a gente, né? Fala um pouquinho aí, Vinícius, desse seu currículo para a gente. Legal, obrigado. Antes de tudo, obrigado a todos aí pela oportunidade, né, por estar nos ouvindo, por estar reservando parte do tempo aí de vocês nessa tarde. A gente sabe que não é nada fácil, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente falar aqui dos objetivos, né, que é o nosso produto Renda Desperta. Rapidamente sobre a sua introdução, Grazi, realmente eu sou economista, né, tenho MBA na parte de finanças, então sempre fui muito acostumado com isso, mas lá atrás, na indústria médica, eu tive diversos desafios, não só desafios ligados a essa área que eu tenho a minha expertise, né? Eu fui diretor de operações durante 8 anos, né? Tive 16 anos lá na empresa, mas como diretor de operações 8 anos e com alguns 2 ou 3 anos frente aí ao setor comercial também dessa indústria. Lá a gente fundou algumas startups, né? E quando chegou a pandemia, aí a pandemia acho que mudou a vida de muita gente, né? A minha não foi diferente. Em plena pandemia, eu resolvi desfazer aí das minhas ações, tanto nas startups quanto na própria indústria, e fui seguir um caminho mais não ligado à área médica. Eu já estava um pouco cansado, estava procurando fazer algo mais ligado a finanças mesmo. Porém, o setor de energia me fisgou, porque logo a primeira empresa que eu fui prestar uma espécie de consultoria era uma empresa de energia, era uma startup naquele momento, né? Estavam fazendo aí criando uma estrutura para vender energia no compartilhado. Tiveram uma série de problemas de conexão, né? No caso, essa startup é mineira, né? De onde eu vivo em Belo Horizonte hoje. E aí eu comecei a entender o problema, gostar do problema, achar aquilo maravilhoso e falei, olha, isso aqui faz muito sentido para mim. Tem um pedaço aí para mim, dá para eu entrar com alguma coisa, aí acabei adquirindo um pedaço da empresa, né, a gente formou essa empresa, passou por todos os processos, e cada um passa, né, quando está se começando um negócio, e colocamos de pé a startup, ela começou a faturar, começou a ter aí sua repercussão dentro do estado aqui, conseguimos uma boa rede, uma boa comunicação, era um pessoal bastante empenhado, nossos sócios todos lá, éramos alguns sócios, e daí, no final de 21, né, passado aí praticamente 1 ano e meio dessa operação, eu tive a oportunidade de realizar, né, o meu investimento. Tudo isso porque eu tive também um convite do Rodrigo Maciel, que faz parte do nosso corpo diretor aqui da Desperta, foi quem criou, né, e denominou esse nome Desperta Energia, e tinha um projeto bastante interessante em São Paulo. Nós, num primeiro momento, tentamos fazer uma fusão, não foi possível, e num segundo momento, ele me fez um convite, se eu queria realmente seguir naquele projeto, que para mim, naquele momento, fazia mais sentido. E foi assim que, praticamente, eu ajudei, aquilo que eu fiz em Minas Gerais, eu passei a fazer com o Rodrigo em São Paulo, né, de criar essa empresa, né, criar a Desperta Energia, para seguirmos. O nosso projeto envolvia um projeto de venda no compartilhado voltado para grandes geradores de energia, e num dado momento a gente encontrou com a Mutual, né, no grupo Mutual, que hoje, através do Max, né, que é o nosso CEO aí, ele entendeu que havia uma sinergia muito grande dos dois negócios. Naquele momento a Mutual tinha uma operação chamada Mutual Solar, que era uma empresa voltada para concessão de crédito para quem quisesse construir usina, e aquela empresa conversava ali com muitos já, né, com muitos integradores, com muitas pessoas, já tinha 2 ou 3 anos já de funcionamento, e nós entendemos que fazia todo sentido unir as duas operações, e assim o fizemos em setembro do ano passado, e de lá para cá a gente vem tratando aí de colocar, o primeiro passo foi
foi não eliminar o nome Mutual, né, porque continua Mutual no holding, a gente fez mais sentido para a gente seguir com o nome Desperta, e é assim que chegamos aqui. Então, a história passa realmente por uma mudança de carreira completa, né, porque você está numa área médica, é totalmente diferente de uma área de energia, completamente, mas o desafio me fisgou e é o que eu gosto, na minha vida eu gosto de desafios, e um pouco, né, voltando um pouco aqui na operação de Minas ainda, nós tínhamos em Minas Gerais uma operação que envolvia praticamente 100 usinas pequenas, usinas de 75. Então, pude, naquele momento, montar toda uma estrutura de administração, uma estrutura de gestão para essas usinas, e aquilo me fascinava, né, pelos desafios, porque ali você gerir 100 usinas não é uma coisa tão simples, em razão de toda a complexidade que tem o nosso setor, né, de aluguel de placa, não pode vender energia, tem crédito, tem que gerar, tem mudanças de comportamento no meio do caminho, tanto do consumidor quanto da geração, usina que para e por aí vai. Então, esses desafios, eu gostava muito deles, e num dado momento trouxe essa ideia para o Rodrigo, né, o Rodrigo naquele momento entendeu que a gente tinha um caminho diferente, então a gente seguiu, mas ao longo do tempo a gente percebeu que esse caminho seria bastante viável para a gente, e isso, o momento crucial que fechou realmente essa nossa tese, foi quando a Lei 14.300 perdeu o prazo, né, acabou o prazo aí, a gente via o mercado muito forte, né, fazendo um esforço muito grande para tentar entregar tudo dentro da GD1, e o que restou depois da lei foi realmente você produzir dentro do parâmetro da microgeração, porque ainda fazia sentido você continuar no mercado para ofertar energia para o cliente final, né? Então, foi assim que a gente foi trabalhando. Só que nesse processo, Grazi, eu gosto muito de falar isso também, eu viajei bastante o Brasil, tá? Muito, muito. Vendo aí diversos locais, Paraná, Mato Grosso do Sul, diversos locais mesmo, para a gente ver como que o mercado se comportava, né? Como que o mercado solar estava, e é impressionante quando você passa, né? Passa, assim, pelas cidades, pelas rodovias, às vezes ali dentro do próprio eixo de uma determinada cidade, você não vê muitas placas solares ainda, né? Ou seja, a oportunidade ainda é enorme. Quando você olha também para os dados aí que estão disponíveis pela própria ANEEL, você vê ainda que tem um mercado aí com potencial de ser multiplicado aí por 8, 10 vezes, e é nisso que a gente acredita, né? A gente acredita demais que esse mercado possa se desenvolver, e trazer aqui o produto Renda Desperta passou um pouco desse desafio lá atrás de Minas Gerais, e um pouco desse desafio de rodar o Brasil e verificar o que a gente poderia levar de melhor para os nossos clientes. Então, foi um estudo completo, a gente vai explicar daqui a pouco tudo que a gente passou, mas, enfim, chegamos, né, ao final aí de junho, julho, a já começar a falar desse produto no mercado, fazer nossos primeiros testes, e estamos aqui. Maravilha. Antes de eu seguir aqui, pessoal, se vocês quiserem ir fazendo perguntas aqui, tá? No decorrer da webinar, a gente vai estar respondendo para vocês, tá? Então, vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, tá legal? Vinícius, e durante essa trajetória toda sua, né, toda essa sua bagagem que você adquiriu aí, como você enxerga hoje o setor solar? Não só hoje, mas passado, presente e futuro. O que você enxerga que possa ocorrer? É um pouco do passado, Graça. É muito nítido, né? Todo mundo que começou, seja no compartilhado, ou quem começou lá realmente nos primórdios da 482, trilhou um caminho muito tranquilo, né? Apesar da instabilidade jurídica que existia, ou seja, não existia um aparato jurídico que não fosse essas regulamentações da ANEEL, mas ainda assim, principalmente para quem construía ou para quem ganhava dinheiro com construção, era muito fácil você colocar uma usina e aquilo se rentabilizar. Fácil aqui, eu digo o seguinte, né, gente? Claro que o desafio de engenharia, eu estou ignorando ele aqui, me perdoem, tá? Que o desafio de engenharia é para qualquer, inerente à profissão, né? Para quem atua como na parte de projetos ou na parte de execução de projetos, a gente sabe que os desafios são frequentes, ainda mais no setor que começa a chegar, ninguém sabe qual que é o melhor inversor, né? Ninguém sabe isso, aquilo, outro, e isso demora um tempo para todos, né? Mas foi um setor que cresceu de forma exponencial, cresceu muito rapidamente com casas, né, que as pessoas
seja com dinheiro próprio ou financiado, começou a construir, e para aqueles que tinham realmente apetite a um risco maior, como os fundos de investimento, acabaram investindo bastante aí em empresas para produzir usinas de um porte maior, e aí a gente vê esse boom de empresas que surgiram, né? A gente mapeou aqui cerca de 80 empresas que atuam, né, num mercado meio competitivo ao nosso, né, na compartilhada, atuam, obviamente, onde tem energia, onde possui, onde eles conseguem realmente disponibilizar essa energia, mas mesmo tendo 80, eu acho que tem espaço ainda para mais 80. Ainda existe um espaço enorme, ainda mais com, a gente está vendo aí a régua do Mercado Livre também descendo, né, agora para alta tensão, talvez 28, 29, todo mundo especula em cima do Mercado Livre também alcançar o mercado de baixa tensão, mas a evolução do produto, e eu acredito que cada um desses 80 players, ou os 80 players que vão chegar no mercado, os mais 80 players, vão se adaptar, vão utilizar de tecnologia e vão conseguir o seu espaço no mercado, né? Vai haver muitas fusões, esse é um momento que a gente percebe isso ainda um pouco ainda não tão forte, né? Algumas empresas comprando outras, mas em breve a gente vai poder perceber esse tipo de movimento, por alguns, né, que não se posicionaram de uma forma correta, ou não está na região correta, né, ou tem uma região ali, eventual, que você não consegue plugar efetivamente a sua energia, isso trará aí algumas movimentações de mercado, a gente acredita. Mas, enfim, o que eu acredito também, falando de agora, que a GD2, ela é inviável para quem quer construir usina acima de 500 megawatts na maioria das regiões. A gente identificou aí 3, 4 regiões, onde ainda é possível, né, se fazer usinas maiores, usinas que estão ainda em média, né, em média tensão, que superam o limite de 75 até aí o limite de 500, em alguns locais, não só 4, alguns mais do que 4 locais, ainda tem sua viabilidade, e a GD3, que é uma surpresa, que a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que inviabilize também parte disso. O que a gente acredita, assim, fortemente é que a usina de microgeração, até por uma questão social, uma questão de pulverização, uma questão de o mundo está meio dividindo, né, prefere concentrar menos, né, pulverizar mais, a gente acredita que ainda há um espaço muito grande para essas usinas, e corroborando com um pouco do que a gente acredita na Desperta, a gente sempre fala, qual que é o foco da Desperta? Nosso foco é no cliente final. A gente gosta do cliente que consome energia. A gente tem esse olhar para ele, a gente não tem olhar em geração. Nós não temos nenhuma usina gerando própria e nem teremos usinas no futuro, porque não é o nosso foco. Nosso foco é estar todo voltado para o cliente final, e foi por isso que diversas estratégias que a gente adotou dentro da nossa empresa demonstram que a gente está realmente caminhando para esse caminho, né? Que foi principalmente se a gente olhar para a área de marketing, né? Normalmente empresas como a nossa, ela acaba terceirizando o marketing. Hoje a gente tem toda a nossa equipe interna, né, já há algum tempo, o João, que ajudou aqui, a própria Patrícia, que está conosco aqui, a Poema, são pessoas que estão o tempo inteiro aqui pensando e vivendo energia o tempo inteiro, né, o tempo inteiro eles estão verificando o mercado, melhores práticas, qual que é o chamado, qual que é toda a estratégia de marketing que está sendo traçada, para que efetivamente a gente consiga entender o que esse cliente na ponta está fazendo. Hoje, como a gente nasceu nessa parte compartilhada, a gente continua no processo de buscar clientes por assinatura, e com renda Desperta, a gente passa a ter 2 grandes clientes agora, que é o integrador, é quem a gente já tinha um bom relacionamento, sempre cultivou isso muito dentro da Mutual Solar, e o próprio investidor, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de como a gente vai atrair esse investidor que vai acabar apoiando todos os integradores que a gente acredita nas respectivas regiões onde eles atuam. Muito bom. É um produto maravilhoso aí, né? E já que foi o time todo, né? O pessoal todo aqui da Desperta tem trabalhado muito, você trabalhou muito nesse projeto. Explica para o pessoal o que é e como vai ser o Renda Desperta. De novo, eu vou dar um passo atrás, porque assim, pensar num ambiente complexo igual o Brasil, Grazi, que, né, é redundante falar isso, também, assim, é muito motivador quando você tem os desafios que você tem hoje, não só no Brasil, acredito que nos outros países também não seja diferente,
onde a informação ela está correndo o tempo inteiro, as pessoas já conhecem as coisas, né? Então, você não está lidando com pessoas que têm total desconhecimento de investimento, de energia, de redução de gastos, ou seja, todo o empresário, seja ele aquele que que atua como integrador, seja um investidor profissional que está ali só pensando como ele vai multiplicar o dinheiro dele ou proteger o dinheiro dele, seja também quem tem um comércio que precisa ali de uma redução de energia, todas as pessoas se movimentam bastante, isso as redes sociais ajudaram, o conhecimento, né, está sendo disseminado, e com base nisso a competitividade aumenta e sua criatividade precisa ser maior, né? Criatividade aqui a gente fala do ponto, né, gente, obviamente que é muito complicado você fazer coisas da forma correta, né? O caminho correto não é simples, né? Ele é complexo, ele requer complexidade, a gente sabe disso, e por essa complexidade, o que nós fizemos primeiro? Fizemos um dever de casa enorme. Vamos trabalhar com algumas consultorias, então procuramos aí as melhores consultorias do setor, participamos de diversos seminários, diversas feiras, né, não só as maiores como as menores, nos deslocamos para esses locais, conversamos com muitos fundos de investimento, contratamos advogados para formatar toda uma parte contratual, então, assim, o movimento não foi pequeno, foi enorme. A gente está nessa empreitada desde o início do ano, quando a gente começou a enxergar esse mercado. E testes, e valida, e por aí vai. Ou seja, tem muito trabalho por trás para tornar esse produto o mais simples possível. Sempre falo, atrás de qualquer coisa que é simples demais, tem alguém... Trabalhou muito para isso. Complexidade, né? Tem alguém que trabalhou uma complexidade ali, porque se tornou simples. Agora, atrás de qualquer coisa complexa, pode ser que alguém esteja simplificando alguma coisa, né? Então, por isso que a gente acredita que é através de um trabalho ordenado, a gente, assim, rigorosamente, todos os dias, às 9 horas, nos reunimos, o corpo diretivo da empresa, para tratar quais são, o que foi feito no dia, né, de um dia para o outro. Então, a gente não espera uma semana passar, é a característica nossa de estar sempre olhando, de sempre movimentando, de sempre corrigindo qualquer curso, né? Bom, enfim, então, para chegar nesse momento, para chegar no momento de entregar um produto. Então, o que é o Renda Desperta, sem mais delongas aqui? O Renda Desperta, ele é um produto que foi criado para o investidor, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, qual investidor? Você vê hoje no mercado investidores que estão buscando ampliar seu portfólio de produtos, né, ou proteger mais o seu capital. É um investidor... O Brasil tem, por essência, a maioria dos investidores brasileiros são conservadores, haja vista, a gente olha o volume de pessoas que trafegam ali na renda variável, principalmente bolsa, né, que seus dados são bem divulgados, não é um volume expressivo, como, por exemplo, o mercado norte-americano, nem temos aí, obviamente, de comparativos em percentual. Quando ele vai para a renda fixa e vê uma taxa Selic a 13,75, ele acha maravilhoso, né? Ele coloca o dinheiro dele lá, vai dormir tranquilo, tem alguns fundos garantidores aí que garantem ele a permanência na renda fixa, e está tudo certo. Agora, a partir do momento que a gente vê um movimento de pressão não só, né, do governo atual, como também do próprio Banco Central, que começa a dar uma redução dessa taxa Selic, aí você vê o investidor se movimentar na cadeira, né? Falou, poxa, peraí que alguma coisa agora está mudando. E o viés de baixa, né, que a gente tem visto o Banco Central dar, dá toda a conotação para a gente caminhar nesse sentido. Outro ponto é a própria redução dos equipamentos, né, ajudou bastante a gente aqui do setor para poder realmente levar um produto com um resultado melhor. O ano passado, eu acho que o setor deu um tiro no pé, né, não sei se essa é a melhor expressão, ao começar aquela corrida em razão do fim da lei, né, e o setor divulgou de uma forma equivocada, né, bem equivocada, o motivo de estar querendo correr para colocar uma usina rápida, né, ou seja, correu, se colocou, e a partir de janeiro a gente viu aí algumas distribuidoras que a gente tem muito contato, ver suas vendas despencarem 75%, 80%, né, algo que deixou todos aí bem apreensivos, né, todos que estão no setor, principalmente o integrador. Bom, visto isso, quando você olha para o produto Renda Desperta e compara, né, uma produção de energia que é de uma usina, né, no limite de 75, então vamos imaginar que a pessoa
o que o investidor queira fazer, queira vender energia, né? Aqui, obviamente, vender energia entre aspas, né, gente? A gente sabe muito bem que o processo passa por um aluguel. Se ele busca, né, comercializar essa energia que ele pode produzir e produzir uma renda maior, a usina de 75, ela não requer um investimento absurdo, né, de milhões, ele está aí girando em torno de 300, 400 mil reais, em alguns casos até menos, dá um conforto para o investidor colocar a mão no bolso para fazer, e ao mesmo tempo, olhando um pouco para o lado do integrador, é como se você estivesse vendendo 10 casas, né? Porque equivale, né? Em vez de você correr atrás de 10 casas, você pega somente um galpão, uma área, e consegue o mesmo faturamento que você teria para 10 casas. Então, para este dado momento, em que o mercado realmente teve esse recuo, em razão da toda a estratégia adotada de marketing no ano passado, é uma tempestade perfeita, né? Taxa Selic caindo, investidor querendo um outro momento, um investimento melhor, os equipamentos caindo e o integrador tentando buscar aí uma nova forma de gerar receita. Só que não basta, Graça, a gente olhar somente para o integrador e o investidor. Claro que existe a Desperta que está do lado de cá, tentando montar um produto que faça sentido para ela, né? Ou seja, para gerar lucro para nós, obviamente, e, ao mesmo tempo, você tem também que estar preocupado com quem vai consumir energia. Então, o desafio nosso aqui era produzir um produto que contemplasse, ou que, melhor dizendo, que atendesse aos anseios do investidor, do integrador, da Desperta e do consumidor de energia. Tá? Aqui não necessariamente em ordem, tá? Não existe uma ordem, mas, inevitavelmente, isso tem que nascer com o investidor, passar pelo integrador, que a gente entre no processo e que possa realmente olhar para esse consumidor de energia, que é, de novo, que é o foco da Desperta, né? Sempre a gente eu vou repetir isso aqui diversas vezes, tá? Sendo assim, o produto, ele passa basicamente o seguinte, a gente vai garantir a energia, o pagamento da energia injetada. Então, digamos lá, você tem uma usina de 75, ela passa a injetar, vou pegar o primeiro caso de uma usina que vai ser construída, né, do zero, começar agora, então ela vai injetar a energia toda para a rede para ela ser consumida no compensável. O que nós da Desperta vamos fazer? Vamos garantir uma receita fixa para essa energia injetada, com base, obviamente, fixa aqui que eu falo em termos de valor, porque a gente olha para a forma da gente calcular, isso tem relação aí com as tarifas da ANEEL, tá? Com base na energia injetada vezes essa tarifa da ANEEL, nós vamos chegar num valor, nós vamos pagar isso para o investidor, né? E o investidor, por sua vez, vai nos conceder um prazo de 25 anos para explorar essa energia. Quem vai construir a usina será o integrador, nós não entramos no business do integrador, e o integrador, direto com o investidor, vai tratar de toda a manutenção, de toda a parte que garante a energia injetada na rede, né? Nós vamos pegar essa energia e garantir pela injetada, volto a dizer, tá? Pela energia injetada no mercado, e a partir daí, a gente que vai comercializar essa energia. O que a gente não vai repassar para o investidor tudo que existe depois que você consegue o cliente, né, via associação ou via consórcio. Ele não tem nenhuma relação com a inadimplência, com a vacância, ele não tem nenhuma relação também com os créditos que se acumulam durante o tempo em razão das diferenças aí de saldo de geração, né, de energia injetada para cada cliente, no caso, e ele também não tem relação com a inadimplência. A Desperta assume tudo isso a partir do momento que ela assina um contrato que seja um contrato firme pelo volume de energia injetada. Basicamente, é esse o nosso produto, né? Ou seja, a Desperta quem vai estar assumindo todo esse trabalho, né? E ele vai estar ali com o investimento dele, garantindo, né, essa receita mensal para ele. Exatamente. O foco, então, gente, é gerar uma receita recorrente, mensal, como você está falando, para esse investidor. O foco do integrador no nosso apoio aqui, vocês depois podem fazer as perguntas, que é de buscar esse investidor e falar para ele que nós garantimos a compra dessa energia. E, por fim, a gente que tem que ter essa preocupação de realmente achar o cliente para essa energia que está sendo gerada, né? E tem também, né, Vinícius, o caso de, talvez, se surgir algum investidor e ele não tiver, né, nós estaremos, de acordo com a lista, né,
que a gente tiver aqui de integradores, ou que tiver dentro ali do estado, da região dele, né, vão surgir indicações também, não é isso? Exatamente. A gente, como eu falei lá no início, né, Grazi, a gente está fazendo também um esforço de marketing interno para alcançar esses investidores. E aí vamos imaginar que, vamos pegar aqui o Júnior César, né, da L'Equipe. O Júnior está lá, salvo engano, né, Júnior, na região da Light. Se o Júnior, por exemplo, se o Júnior quer, por exemplo, tá lá, né, esperando, fazendo os seus negócios, buscando o dia a dia dele, né, e a gente descobre que um investidor tem um terreno naquela região, tem um galpão, ou qualquer coisa que seja, e procure a gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos indicar o Júnior. Então, a gente passa a ser um gerador de lead para o Júnior. E o Júnior, por sua vez, vai fazer um pré-projeto, né, que ali vai falar ali mais ou menos quanto que ele vai gastar. Com base nesse pré-projeto, a gente já apresenta para o investidor, já coloca o Júnior em contato com ele, caso seja da mesma cidade, né, e dali já começam a fazer o negócio. E isso, o lado de cá, a gente já vai assinando com o investidor o contrato, né, de garantia da energia, enquanto o Júnior faz o trabalho dele. Quando é que o Júnior finaliza o trabalho e a energia já está sendo injetada, aí está funcionando o produto renda desperta, o investidor recebendo o dinheiro e nós, na ponta contrária, já vendendo essa energia compartilhada. Ou seja, um trabalho de grande parceria aí com vocês, né, com os integradores, algo que a gente já tinha lá na Mutual e que a gente está trabalhando para continuar, mas com um produto novo, né, uma roupagem nova aí, um produto que vai trazer grande benefício, né, para as 4 frentes que estão aí, né? Exatamente. Muito importante frisar um outro ponto, Grau, é o seguinte, de novo eu vou falar, nós não somos do business de construção e nem iremos ser. Nós fechamos esse contrato com o investidor por 25 anos e ele pode sair desse contrato, tá? Nós não. Nós temos que nos manter naquele contrato. A gente até pede para ter um cuidado quanto a esse ponto, porque existem alguns players de mercado que acabam fazendo o seguinte, vou fechar aqui então um contrato com você, mas vou fechar por 24 meses, ou 12 meses, ou 36 meses que seja, né? Então, ele acaba garantindo a compra de energia por um período mais curto, e se ele tiver, por exemplo, principalmente se ele tiver no business de construção, ele acaba a usina dele, pega aqueles clientes e migra aqueles clientes lá para essa nova usina, né? Isso é uma coisa que a gente chama atenção de vocês em razão das particularidades que cada um coloca produto. Nada contra, não estou falando aqui que a concorrência está fazendo alguma coisa errada, tá? Até porque existe um contrato que vai prever 12 meses, os 24 meses, não importa. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o nosso produto não é isso, tá? O nosso produto é a garantia do tempo inteiro, do tempo integral. Bom, então, basicamente é isso, tá? É o que eu queria falar um pouco do produto. Se você quiser abrir para algumas perguntas, Graça, fique à vontade. Bom, pessoal, aqui, vamos ver. Aqui tem uma pergunta do Guilherme Bueno, né? Isso. Guilherme, como são amarradas as contas? A compra da energia, né, ou melhor dizendo, o aluguel da energia e a sua respectiva unidade consumidora, unidade geradora de energia, vai ficar vinculado à nossa associação. Então, a associação que é uma forma legal aí da 14300, né, que tem cooperativa, tem consórcio, a gente optou por associações, a associação fica de posse dessa energia gerada, né, dos créditos gerados dessa usina, e vai comercializar isso via essa associação no mercado compartilhado, né, que funciona basicamente a energia por assinatura. Ou seja, quem nós conseguirmos, como cliente, precisa assinar um termo de adesão a essa associação, e assim ele passa a ter direito de receber os créditos gerados por essa usina, por essa respectiva usina. Aí o Júnior também fez, não, desculpa, aqui, Intal Sol. Desperta uma comercializadora de energia, porém atuando no compartilhamento de créditos energéticos para compensar faturas de clientes, PFPJ. Não, mas não é no Mercado Livre, não, a gente está mais no compartilhado. Então, nós não somos uma comercializadora de energia como são essas de Mercado Livre, tá?
Nós não atuamos ainda no Mercado Livre, não. O ACR é cativo? Desculpa, o que você está querendo dizer com ACR, perdão? Quer abrir o microfone? Ambiente de... Tá Desculpa, querendo saber como abrir? Não, já estou vendo Ah, aqui. tá. Ambiente de contratação regulado. Tá, você está falando, tá, ok. Mas a gente vai fazer nós vamos fazer a contratação o nosso cliente vai contratar via 14.300, via a lei 14.300. Não sei se eu estou te respondendo a pergunta. O Marcos colocou, há papel para parceiros indicarem também oportunidades para essas usinas, para entrarem no modelo de energia por assinatura? Sim, há um espaço, Marcos, inclusive a gente já tem todos os contratos, todas as nossas regras pré-estabelecidas, a Grazi pode te passar isso facilmente aí, tá, na hora que você precisar. Nós temos toda uma tabela já de comissionamento pré-definido, e que ela pode te passar, né, e você aderir a esse modelo, tá? Isso já funciona hoje conosco. O Rodrigo Maciel. O Rodrigo está afirmando aqui, né, que é o produto que sim, é o cliente educativo, B1, B2 e B3. Obrigado, Rodrigo, é isso aí. Acho que ele melhora a minha resposta aqui para Instasol. Ótima pergunta da Instasol, colocação e da pergunta também da Instasol. A material, todo o material, tá? A gente tem todo o material para compartilhar tudo documentado. para vocês se apoiarem lá para mostrar para o investidor. Nós temos uma equipe toda aqui também preparada para explicar esse produto para o seu investidor, caso vocês queiram, ou caso vocês precisem também de uma call, né, a qualquer momento aí para explicar melhor uma proposta, tudo isso, tá? Temos o material sim. Estados. Hoje a gente está presente com assinatura, principalmente com assinatura, tá? E onde eu falar assinatura também tem relação com as usinas. Mato Grosso do Sul, São Paulo, nas áreas Enel, Electro, CPFL Paulista, CPFL Piratininga. A gente está analisando EDP, ainda não está muito claro para a gente EDP. Paraná com a Copel, Santa Catarina com a Celesc, Rio Grande do Sul com a C3E, né, que é chamada C3E, Minas Gerais com a CEMIG, Light no Rio de Janeiro, Enel também no Rio de Janeiro, Enel Goiás, Pernambuco, e estamos em fase final de análise de Rio Grande do Norte, além de Alagoas, tá? A gente está em Alagoas também. Praticamente 10 estados aí. O Renda Desperta foi um produto para atender praticamente o Brasil todo, nas áreas Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e no Norte com o estado do Pará, tá? É basicamente isso que a gente está recebendo projetos hoje. Então, se você pegar o Brasil todo e colocar a região norte, a gente está incluindo só o Pará, e ainda não acabamos de analisar os demais estados lá não, tá? Sei que tem um Lucas aqui que é de Manaus, mas, Lucas, a gente está avaliando realmente o mercado daí também, tá? Guilherme Bueno perguntou aqui se há uma injeção mínima. Excelente pergunta, Guilherme. Sim, há uma injeção mínima de o equivalente a uma usina de potência de 50 kWh, tá? Isso em termos aí de quilowatt-hora de produção, né, para consumo, estamos falando de uma usina que a gente espera que alcance 7.000 kWh mês. Ficou para trás a pergunta do Júnior. Levando em consideração, se o dono da área tiver interesse em apenas alugar essa área, o integrador tiver interesse em construir e repassar para a Desperta, qual seria esse percentual de retorno? O dono da área aluga, né? O dono da área não quer fazer o investimento, né? Isso. A Desperta não vai fazer o investimento, tá? Para ficar claro isso, não somos nós que vamos fazer o investimento. Nós teríamos, primeiramente, que
conseguir um investidor. Obviamente, a gente já está colocando aqui uns investidores na ponta, gente que está esperando projetos, e esse, é o Júnior, né, que perguntou, né? Esse Júnior, ele pode entrar numa fila, né, ele pode analisar, por exemplo, o preço de aluguel, que vai ser, eu acho, um fator aí bem relevante, né, nos cálculos, né, e retornos, para se ver se faz sentido para ele. Então, a gente alugaria, sim, o terreno dessa pessoa que possui terreno, e, na prática, alguém faria esse investimento. Goiás agora é equatorial, obrigado, o Eduardo falou isso mesmo, Eduardo. Desculpa, né, a gente está com a cabeça ainda na Enel lá. O investimento de uma usina pode ter vários proprietários? Luiz, eu vou te falar que sim e que não, tá? Isso depende da forma como você constitui as empresas, né? Se vai ser uma SPE, aí tem uma questão jurídica envolvida, mas se for uma SPE, acho que não tem nenhum problema. Depois a gente pode discutir isso aí mais detalhadamente, tá? Rodrigo já falou de tamanho aqui, ok? O tamanho, Rodrigo, no mínimo 50, né? No mínimo 50, com um limite de 75, lembrando. Quando eu falo aqui, gente, ainda tem um ponto que eu não mencionei rapidamente aqui, antes de responder as demais perguntas, é que não importa se a pessoa quer construir uma usina e que parte dessa energia ele vai consumir, tá? Não importa. O ponto é, ele precisa entregar um mínimo de 50 kWh. Então, vamos, uma regra geral aqui, usina de 75 que produz 10 mil kWh mês. Tem um galpão embaixo que consome 2. Ele está entregando 8, tá ok? Mas se ele entregar, por exemplo, 2, né, a gente inverter essa curva, isso não faz muito sentido para a gente, porque o custo ali, né, que a gente tem todo de administração desses créditos e tudo mais, não realmente complica a gente receber um excedente tão pequeno. Então, a gente pré-estabeleceu aqui que esse excedente seria de pelo menos 50 kWh. Qual a área mínima para O Marcos construir? Cabral está perguntando, o representante irá fazer a venda ponta a ponta ou apenas indicar clientes? Vocês possuem uma plataforma para organizar a interação e acompanhamento, o andamento das propostas dos clientes? O Marcos, sim, a gente está acabando o desenvolvimento agora, inclusive vai ser uma novidade agora para um próximo webinário. Vocês vão acompanhar uma mudança bem assim, a gente está trazendo um produto bastante inovador. Vamos falar um pouco disso lá na Intersolar, mas não vai ser pauta aqui agora. Mas certamente você terá, sim, uma plataforma para acompanhar tudo que está acontecendo com o seu cliente, tá? Então, Ainda não aqui está claro, aqui da Intersol, ainda não está claro para mim, a atuação do integrador é apenas da intermediação com os investidores, construção e OIM das usinas, ou também poderá atuar atendendo o cliente final oferecendo esse desconto? As duas coisas, as duas pode atuar coisas. também. E também na atuação aí durante o tempo da usina, né, de acompanhamento e tudo mais. Pergunta muito boa do Guilherme aqui de novo. Obrigado aí, Guilherme. Há uma validação do projeto da desperta antes da execução? Avaliação não, Guilherme, mas a gente tem, digamos aqui, uma lista de equipamentos que nós não vamos aceitar para a compra dessa energia, né? Não gosto muito de falar, mas é como se fosse uma blacklist, tá? A gente não vai aceitar determinados equipamentos por uma razão muito óbvia. Nós sabemos que esse equipamento não vai performar e o principal fator aqui que vai fazer sentido para todo mundo é a produção da energia. Então, se esse equipamento, como a gente já conhece, diversos equipamentos são usados, não vai produzir, ele por si só vai se excluir aí, tá bom? Mas sim, existe uma lista. Qual a área mínima para construir uma usina de 75? José, 1.000 metros quadrados, tá? É o padrão aí. Quer receber uma proposta... Essa daqui foi a Beatriz que colocou para o Beatriz, perdão. pessoal Obrigado. entrar no link. O Aloysio comentou que uma usina de 50 kWh está em torno de 500 mil. Não, eu acho que você entendeu errado. Eu acho que uma usina de 50 para custo, ela está uns 200 mil, tá? Não se desculpa se eu me fiz entender errado. Uma usina de 75, eu falei que está em torno de 300 a 350 mil. Em alguns casos, a gente chegou a ver aí algumas pessoas fazendo aí por 280, 250, até a gente chegou a ver esse valor.
De nada, Luiz. Vou deixar aqui o site da Desperta também, que vocês podem nos contactar por lá. Como o Vinícius falou, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma call, a gente explica, passa, né, todo o folder aí explicando sobre o Renda Desperta, que ele está bem detalhado para vocês passarem, né, para algum possível investidor que vocês tenham, e até mesmo para vocês associarem melhor. A gente está falando aqui, né, mas claro que se vocês tiverem um documento aí que vocês puderem, né, analisar após a reunião, a gente pode encaminhar para vocês, tá bom? O Rodrigo também tá falando aqui, né, que é legal ressaltar que todo mundo ganha, o integrador ganha com um projeto maior e o cliente com a renda mensal extra. É muito inovador, tratar. Obrigado, Rodrigo, é isso aí. Esse é o objetivo, né, e de novo, não só falando também aí do integrador, que continua fazendo seu trabalho, a gente não interfere, tá, gente, não interfere em hipótese nenhuma no orçamento de vocês. Vocês, hora nenhuma, a gente vai chegar para vocês, olha, diminui aí seu preço, não tem nada a ver, tá? O produto é criado, vocês trazem o orçamento de vocês sabem as dores que vocês possuem, os funcionários que vocês contratam, o custo de vocês, então a gente não entra nesse mérito. O que a gente apresenta para vocês no pré-projeto é a rentabilidade do produto, que, de novo, o parâmetro básico aqui é renda fixa, né? Se ele não está superior aí 3,25%, você vai ter a dificuldade de convencer esse investidor a fazer o investimento, tá? A Luísa, de novo, qual a rentabilidade média? Luísa, muito boa pergunta. A gente está vendo aqui algo em torno de 15%, 16%, tá? Em alguns casos, onde você sabe a tarifa é muito alta, a gente chegou a ver projetos que fecham aí com 20% de retorno anual. José, bem interessante. José, a gente vai encaminhar para vocês, tá bom? Se quiser deixar seu e-mail aqui. Tanto para o cliente final quanto para o investidor, sim, Guilherme, temos, tá? Fechamos, então. Agradeço a todos vocês pela essa oportunidade, né, de nós falarmos desse produto. Volto a dizer, criamos um produto com muito carinho, tá? Com muito zelo aí para que a gente tenha para que seja perpétuo, né? Lembrando que o nosso mercado, ele precisa ser perpétuo porque, poxa, quando a gente toma a decisão de colocar em uma usina, né, seja em qualquer local, seja grande, pequena, média, micro, o que se espera é realmente um prazo de 25 anos aí, né, no mínimo de duração, né, é o mínimo que se espera, né. Muitas pessoas falam que dura até 25 anos, eu acredito que até dura mais. Tem casos aqui que eu vejo em Minas Gerais que tem usinas aí que estão com 16, 17 anos já instaladas, que estava no off-grid, foi passado para o on-grid depois, que estão funcionando perfeitamente. Enfim, mais uma vez, obrigado a todos, tá?